Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a mais uma aula de Química Orgânica. Vamos dar continuidade no assunto de hidrocarbonetos, falando ainda de cicloalcanos. Na última aula nós falamos sobre a estabilidade das conformações relacionadas aos cicloalcanos, principalmente falando do ciclohexano. Falamos da presença de um substituinte, no caso do metilciclohexano, mostrando a estabilidade da estrutura dessa disposição do metil na posição equatorial ou na posição axial, e falamos também da constante de equilíbrio dessas transformações nas conformações, ou seja, saindo de axial para equatorial, e analisamos a energia relacionada a isso, beleza? Vimos outros exemplos, né, comparando com a constante de equilíbrio, a energia envolvida nesse processo. Agora nós vamos falar sobre outros ciclohexanos, ou cicloalcanos, também do ciclohexano, e com mais de um substituinte, certinho? Antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e ative o sininho para as novas notificações. Quero muito o apoio de vocês na construção de mais vídeos sobre estes assuntos, certo? E qualquer tema que vocês desejam estudar, não deixe passar. Coloque uma descrição no vídeo e vou trabalhar na construção de vídeos interessantes para vocês. Basta pedir, beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar. Cicloalcanos dissubstituídos. Vamos falar aqui primeiramente do ciclopentano. Se nós formos observar ciclopentano, porque possui 5 carbonos na cadeia cíclica, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Tranquilamente. Agora observe que aqui eu tenho 4 isômeros diferentes para o ciclo pentano dissubstituído com 2 substituintes metis, ou seja, duas ramificações metis na cadeia. Eu vou ter 1,2 de metilciclopentano e 1,3 de metilciclopentano. Lembrando que o 1,2 de metilciclopentano ele pode estar na disposição cis ou na disposição trans. Então nós temos aqui os isômeros geométricos cis e trans. E isso é importante entendermos porque as propriedades são diferenciadas devido ao simples fato de um ser cis ou ser trans. Certo? Aqui, ó, o cis, observando, ele tem ponto de ebulição 99,5, enquanto que o trans tem ponto de ebulição 91,9. Essa diferença se dá pelo simples fato do cis ser mais polar que o trans. Em alguns casos, o trans é apolar na estrutura. Observe que aqui, ó, o cis, eu tenho momentos dipolares que vão somar em relação ao grupamento metil. Enquanto que no trans, esses momentos dipolares vão se anular devido à sua posição. O mesmo observamos no 1,3 e o mesmo observamos na posição cis e também na disposição trans. Certo? Consequentemente, é importante entendermos a posição desses cis e trans, ou melhor, desses grupamentos metis, né, no ciclopentano. Vou apagar aqui agora, deixar limpinho. Em relação ao ciclohexano também, nós temos diferentes posições, né? Só que aqui um pouquinho maior o número de possibilidades, porque eu vou ter o 1,2, eu vou ter o 1,3 e vou ter ainda o 1,4. Observe que agora eu tenho 3 posições diferentes, ou seja, 3 isômeros de posição. E ao mesmo tempo eu vou ter o cis e trans de cada um, certo? Então eu vou ter 6 isômeros do dimetilciclohexano, enquanto que no dimetilciclopentano eu tenho 4 isômeros diferentes. Certo, gente? Então aqui eu tenho essas disposições. Vou limpar aqui, vou deixar tudo limpinho. Bom, então eu vou ter a disposição cis e trans para cada um deles, certo? E posição, no caso cis e trans, para 1,2, 1,3 e 1,4. O mesmo vale para o dimetilciclopentano.
Gente, agora analisa o seguinte. O cis, ele ainda pode ter a conformação na disposição equatorial e na disposição axial. Ah, mas isso interfere? Sim, com toda certeza. Por que interfere? Observe que a gente sabe que a disposição tipo cadeira é a mais estável. Agora, será que a disposição vai estar de que maneira? Olha só, vamos pensar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o trans 1,4 de metilciclohexano. Olha só, quando eu analiso o trans, significa que eu vou ter um camarada para cima e o outro para baixo em relação ao plano do hexano, do ciclohexano, como nós podemos observar aqui. Né? Se ele é trans, então eu tenho essa disposição. Porém, a disposição plana não é a mais estável, e sim a distorcida. Se um metil estiver na posição equatorial, o outro metil também necessariamente deve estar na posição equatorial. Isso eu falando do que? Do 1,4 de metilciclohexano na disposição trans. Agora, se um estiver na disposição axial, o outro também vai estar na disposição axial. Então, a partir dessa análise, podemos observar que um vai se transformar no outro, né, em relação ao equilíbrio, mas o equilíbrio vai se deslocar mais no sentido de manter as estruturas na disposição equatorial do que na disposição diaxial. Por quê? Porque de equatorial nós já vimos que é muito mais estável, certo? Ah, mas e os outros? Será que vão seguir de que maneira? Observe, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o caso do cis. Ó, vimos lá o trans, né? Vamos ver o caso do cis aqui. E se for cis? Os dois têm que estar opostos. Olha só, olha que interessante. No trans, eles precisam estar na mesma disposição conformacional, enquanto que no cis precisam estar em conformações diferentes. Se um é equatorial, o outro necessariamente é o quê? É axial. Deixa eu limpar logo aqui que está dando trabalho. Então, ó, se um é equatorial, o outro é o quê? É axial necessariamente. Porque os dois precisam estar no mesmo plano do ciclohexano. Ah, e o outro, a mesma ideia. Então, o que é que acontece? Se eu estiver falando do isômero trans, o grupamento metil, os dois vão estar ou na disposição equatorial ou na disposição axial. Enquanto que o isômero cis, do 1,4, viu? 1,4 de metil, eles não vão ter uma... na verdade, vai estar 100% na equatorial axial. Ou axial equatorial, que acaba sendo a mesma coisa. Então não há transformação axial, ou a transformação conformacional para o isômero cis. Beleza? Então é sempre nesta característica. As duas ligações para cima do plano, consequentemente, os dois estão em disposições conformacionais diferentes. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte. Vou pegar aqui agora, vou analisar os outros. Ó, o 1,2, a gente viu 1,4, agora vamos pegar 1,2 e 1,3. Vamos pegar aqui, deixa eu ligar aqui. Botar na outra tela, né? Vou limpar. Vamos pensar como é que fica esse camarada. Vamos lá. Vou pegar de branco. Vou fazer aqui, ó. Ó, observe, né? Eu tenho aqui... Vou pegar aqui o 1,2 de metil. Metil axial. Só que eu vou pegar ele na posição cis. E pegar ele na posição trans, ok? Vamos lá, cis. Se é cis, os dois estão para cima, beleza? 1,2. Então eu tenho esse metil aqui vai estar na disposição equatorial. Certo? Já eu vou pegar aqui na disposição trans. Metil para cima.
e o outro metil também vai estar o quê? Para baixo. Observe que aqui agora, disposição equatorial e a disposição axial. Então, novamente, há esse entendimento que o cis e o trans precisam necessariamente estar em conformações ou posição conformacional diferente. Se for cis, no caso do cis, ele vai estar em conformação oposta, enquanto que o trans está na mesma conformação. Aqui na disposição axial, aqui também é axial, aqui já é axial e aqui é equatorial. Então, olha só, gente, é invertido. O cis é invertido e o trans do mesmo lado. Será que isso acontece com 1,3 também? Vou pegar aqui 1,3 agora. Opa. Vou pegar aqui agora 1,3. 1, 2, 3. Se ele é cis, então, ó, para cima. Aqui é cis. Axial. Se ele é trans, então aqui vai estar o quê? Para baixo. Observe que aqui agora já mudou a situação, gente. Ó, não estava invertido para o caso do 1,2, mas aqui é axial e aqui também é axial. Aqui é axial e aqui é equatorial, certo? Então o que é que nós temos aí? No caso aqui, eles precisam estar da mesma disposição conformacional e aqui em disposições conformacionais diferentes. Isso para o 1,3 de metil. Então, 1,3 de metil hexano, ele precisa necessariamente os dois grupos metis estarem em disposições conformacionais diferentes, axial e equatorial. Por que isso? Porque isso para o cis, mesmo lado, e trans, lados opostos, certo? Diferente do que nós vimos no 1,2 e do que nós vimos no 1,4, certo, gente? Então é bem diferente. E qual mais estável? No caso aqui, a gente precisa entender o mais estável. Do cis, qual é o mais estável? É quando o metil está nas duas disposições, na equatorial. Qual mais estável na trans? Os dois têm a mesma estabilidade. Então aqui eu tenho dois isômeros conformacionais existentes, aqui eu só tenho um. Beleza? Então esse é o entendimento. Vamos lá voltar aqui, né? Analisando aqui agora a estrutura, né, do dimetil ciclohexano nas disposições 1 e 2, tanto ele como cis e trans, a diferença no ponto de ebulição. Observe aqui, ó, que o ponto de ebulição para o cis é em torno de 130 e do trans é 123. Por que que isso acontece? Nós já falamos, né? Só para lembrar, vamos voltar aqui, ó. Se eu pegar novamente, ó, opa, aqui, pegar novamente, eu botei muito inclinado, deixa eu botar mais bonitinho. Pegar novamente aqui, ó. O que que nós temos? 1 e 2, né? Vou botar aqui metil na posição 2 também. Se é posição 2, então ele vai ser, se for cis. Se for trans, ele vai ficar axial os dois. Logo, então, são axiais, são também diequatoriais. Agora, se eu pegar aqui no caso na posição, se esse é axial e ele é cis, então aqui vai ficar na posição equatorial. Então observe que a estabilidade do cis é baixa, enquanto que a estabilidade do trans é muito maior. Por isso que ele tem ponto de ebulição menor do que o trans. O cis tem ponto de ebulição maior do que o trans, certo? Agora, quando a gente analisa
aqui, ó, o 1,3 de metil, a coisa sofre uma pequena mudança. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. Ele agora é 1,3, certo? Vou apagar aqui, pronto. 1,3, então, deixa eu apagar isso aqui também, que ficou mal feito esse desenho aqui, não dá nem para perceber. Ficou mais bonitinho. Pronto. Então, ó, o que acontece? Se eu pegar agora 1,3, ele é taxial, tá para cima, então ele vai estar aqui equatorial. Deixa eu ver aqui, para cá para cima, para baixo. Aqui como é cis, ele tá para cima. Certo, vamos lá. Se ele é trans, ele vai estar para equatorial, para baixo. Ok? Ó, se o cis aqui ele é diaxial, então ele também é diequatorial. Então a estabilidade é maior. Ó, mais estável. Já aqui a estabilidade menor. Isso eu estou falando, gente, da análise conformacional, certo? Então, nessa questão aqui, é suficiente, ou nesse entendimento, é suficiente para mostrar que o ponto de ebulição do cis, ele é menor do que o ponto de ebulição do trans, por causa da estabilidade. Como o cis é mais estável, ele tem ponto de ebulição levemente menor do que o trans, certo? Tudo isso por causa da análise conformacional, no caso seu isômero, certo? Isômero. Então vamos lá, né? Continuando. Aqui já falamos, né? Vamos lá. Então existe dois camaradas que deduziram o chamado princípio de Kerr-Hammond. Que é isso? Eles estudaram a questão da proporção de uma determinada reação através da população dos... no caso da população dos isômeros conformacionais. Isso quer dizer o quê? Se o isômero conformacional ele estiver em maioria, a tendência seria direcionar a reação. Só que não é isso que acontece. O que nós podemos analisar? Como a energia do equilíbrio relacionado aos isômeros conformacionais é muito pequena comparado à energia de uma determinada reação, né? Ou seja, a constante de uma determinada reação, a interferência desses isômeros é muito baixa em relação ao produto da reação. Então, o produto da reação não é direcionado pela população conformacional, certo? Isso é o que nós chamamos de princípio de Kerr-Hammond. Então, o que interfere mesmo é o estado de transição de menor energia. Quanto menor a energia do estado de transição, mais estável, ou seja, maior a proporção daquele determinado produto. Ok? Então, vamos lá. Para vocês entenderem isso, deixa eu pegar aqui um pouquinho do conceito que está no livro de estrutura e mecanismo de compostos orgânicos, parte A, o livro de Carey, né? Vamos lá. Aqui é o princípio de Kerr-Hammond, né? Tá em inglês, mas não tem problema. Vamos analisar esse conformer aqui, ó. Desculpe, essa estrutura conformacional. Ó, eu tenho aqui um alcano, né? Seria um aleto de alquila qualquer, mas que tem o quê? Dois grupos substituintes, né? Aqui estão na posição anti, diretamente, e aqui eles estão na posição ainda, posição sim, mas de mesmo lado, certo? Então observe que devido a essa disposição, a posição dos grupos R, é possível observar que este é menos estável do que o de cá, certo? O anti é muito mais estável do que esse sim. Então, o que nós podemos analisar dessa forma? Que a população deste isômero conformacional é muito maior, certo? Só que ao analisar uma reação de eliminação deste grupo aleto, né, qualquer, seja um cloro, um iodo, seja lá qual for, que é uma eliminação do tipo anti, o que nós temos aqui, ó? Vai liberar o hidrogênio, eliminar o hidrogênio, e o
o haleto. Quando esses dois eliminarem, vai formar uma ligação dupla entre os dois carbonos aqui envolvidos. Daí nós vamos ter o quê? Um produto do tipo E, ou seja, tipo trans. Já o de K, eliminando, vai formar um produto do tipo Z, um produto do tipo cis. Nós sabemos que alcenos trans são mais estáveis do que alcenos do tipo cis. Logo, nós vamos ter o quê? Um direcionamento do produto para produtos trans. Ah, mas neste caso a concentração é maior. Sim, é maior. Mas este equilíbrio aqui, ele é de baixa energia comparado à constante dessa reação. Ó. Então, se compararmos as duas reações, o equilíbrio é muito pequeno. Então, ele não interfere muito na proporção da reação. Se caso fosse invertido o produto, então não interferiria esse equilíbrio no produto final da reação, e sim o estado de transição envolvido em cada um, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui agora o diagrama de energia para vocês entenderem. Olha só. Aqui eu tenho um diagrama de energia dessa reação que nós vimos ali agora. O isômero conformacional aqui, o A, ele tem menor estado de energia do que o B. Nós já vimos que isso é devido à disposição antes. Ele vai direcionar um produto A, que é mais estável também. Então, o seu produto A tem menor estado de energia comparado com o B. Só que o que está direcionando a reação aqui não é o fato de A ter menor estado energético do que o B, e sim a diferença do estado de transição. A diferença do estado de transição aqui em relação a e B, ou seja, energia livre do estado de transição, é muito maior para B do que para A. Então, esse esse que é o fator primordial para direcionar essa reação. Beleza? Para a gente entender isso, então esse princípio de Cohen-Hammond, ele tem 3 casos principais. Quando é que nós podemos observar ele? E ele ser aplicado claramente nesse sentido. A gente não percebe muito quando a proporção da reação ele bate diretamente com a concentração do isômero conformacional. Mas vamos lá. E se no primeiro caso, vamos ler o primeiro caso, né? Quando o mais estável reage mais rápido. Então, é como nós já vimos. O mais estável reage mais rápido. Observe aqui, ó. Eu tenho aqui uma estrutura cíclica, né, com 6 átomos na sua estrutura, semelhante ao ciclo hexano, que ele é uma amina cíclica, né, com um grupo ligado a este carbono, que é o grupo isopropil, T-butil. A mesma coisa aqui, o T-butil e o nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio, ele pode estar de duas maneiras. Aqui, se nós formos analisar, ó, olha só, o isobutil na disposição equatorial e o nitrogênio com o grupamento metil na posição axial. Podemos ter aqui o metil também na disposição equatorial e o isobutil também na disposição equatorial, certo? Isso aqui a gente pode observar. Analise bem. O mais estável é o de cá, comparando com essa outra estrutura. Mas se nós formos analisar aqui agora, ó, o produto, o menos estável, vai gerar um produto menos estável, ou em minoria, menos estável também, porque é justamente o metil se chocando com os hidrogênios axiais. Já aqui o metil ele está na posição equatorial, então ele não se choca. Então aqui a direção da reação é o mais estável, proporcionando uma maior concentração para o produto mais estável também, ou seja, formado em maior proporção. Então, bateu, se chocou. Quando a conformação é a mais estável reagindo mais rápido. Beleza, até aí tranquilo. E o segundo caso, quando a conformação é menos estável, reage mais rapidamente. Olhe bem, vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Olha só. Eu tenho aqui o equilíbrio conformacional, onde eu tenho esse que é mais estável. Olha só, mais estável por quê? Porque o metil, ele está se chocando, né? Tendo aqui
uma distorção aqui em relação à disposição, que vai ocorrer o choque metil com os hidrogênios desse lado do biciclo, enquanto que esse de cá eu tenho um metil, né, se chocando com estes outros hidrogênios, ainda tem o outro grupo maior aqui. Então eu tenho um maior impedimento estérico neste sentido. Então esse aqui é mais estável, beleza? Mas quando a gente analisa na reação, o metil ele vai entrar justamente no nitrogênio, onde tem o direcionamento do par de elétron, ó, neste aqui. Se analisarmos o metil entrando aqui e outro metil entrando aqui, qual lado mais estável? Aquele que tiver menor impedimento estérico. Como esse aqui tem menor impedimento estérico, ele se junta mais rapidamente por cá. Então esse produto é formado em maior proporção. Ah, mas aí tem pouco desse na mistura aqui dos isômeros conformacionais. A população dele é baixa, sim, mas o equilíbrio também tem baixa constante. Consequentemente, rapidamente a conversão. Então, esse, independente de qualquer coisa, vai ser direcionado em maior proporção. Então, ele é formado em maior quantidade. Então, o princípio de Kerr-Hamilton é tranquilamente aplicado aqui. Então, o que nós temos aqui agora nessa situação? Caso 3. As duas conformações reagem na mesma velocidade. Olha só, quando a gente analisa, eu tenho aqui ele na disposição equatorial, que a gente já sabe que é a majoritária, e tem ele aqui na disposição axial, que é a minoritária, certo? Esse aqui é maior, mais esse é menos, certo? Ou seja, maior e esse menor, certo? Olha só, se nós analisarmos, a reação vai acontecer no caso, se o iodo estiver para baixo, vai acontecer por cima. Se o iodo estiver para cima, vai acontecer por baixo. Então, neste caso aqui, o produto envolvido, certo, é o mesmo. Porque ó, o estado de transição nessa situação é igual, certo? Aqui eu estou falando o quê? Substituindo um hidrogênio por um iodo nos dois casos. Ficar um de iodo, né? Seria mais ou menos a ideia. Mas, observe que o estado de transição é igual. Então, não há nenhuma diferença efetiva entre os dois. Por isso que no final o produto é o mesmo. E neste caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter o que aqui? Uma reação de substituição, onde a proporção do produto vai ser semelhante, vai seguir o mesmo padrão, certo? Vai seguir, quer dizer o que? Vai estar nas concentrações semelhantes, não vai interferir na reação como um todo. Porque vamos ter o direcionamento formando os dois produtos aqui na reação. Lembrando que aqui eu estou falando de um iodo, mas seria qualquer grupo substituinte, né? Um está entrando, o outro está saindo. Beleza? Ok, então por hoje, gente, a gente vai encerrar mais uma aula aqui, né? Para não ficar muito grande, que agora a gente vai entrar no assunto de isomeria, né? Dentro de hidrocarboneto, para entender as isomerias e fechar com a isomeria óptica mais profunda, mais bem elaborada, certinho? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as novas notificações. Valeu!